Olá, dona do estúdio! Você já passou por alguma situação dessas que eu vou falar agora? Parece que eu explico 1000 vezes e a colaboradora faz tudo errado. Parece que eu falo, ninguém me escuta. Tenho medo de chamar a atenção e perder a funcionária não gostaria de ir embora. E aquela situação assim, é mais fácil eu fazer sozinha. É mais rápido se eu fizer sozinha. Só que aí todas as vezes tem que ficar fazendo você mesma e não consegue passar para outra pessoa. Eu tenho certeza que você já passou por quase todas essas situações. E hoje a aula será sobre isso, sobre comunicação, sobre como resolver essas coisas que a gente comentou. Comunicação e feedback, que é um dos lastros, né, sobre a liderança. E quando a gente ajusta isso, a equipe fica mais feliz, mais engajada, fica mais unida, os resultados vêm mais rápido e você não fica se estressando e se sobrecarregando. Então vamos lá, eu vou falar 7 pilares sobre uma boa comunicação que você tem que aplicar agora no seu estúdio. Vamos lá. O primeiro pilar é pensar que a comunicação deve ser clareza. Quando eu explico algo, ela tem que... a gente às vezes tem que mostrar, explicar até como uma mesa é limpa. Então, é muito fácil falar para minha secretária, no final do expediente limpa a mesa. E ficou por isso mesmo. Ela vai limpar a mesa do jeito que ela acha. E não do jeito que eu quero, que eu imagino. Porque eu já sei como que eu quero e ela não sabe. Então, a primeira vez que você vai limpar uma mesa, eu limpo, mostro pra ela, executo, ela vê e entende. Beleza? Não é só isso, tá? Calma, tem mais. Então, repita, explique. Agora, eu tenho que falar realmente o que eu quero que ela limpe na mesa. Limpe a mesa, passe um paninho, passe um álcool, coloque a agenda desse lado, coloque os papéis do lado direito, coloque o computador no centro, tira teus objetos pessoais e guarde na segunda gaveta. Tudo preciso explicar, tá bom? Limpe o estúdio depois das aulas. Passe álcool nos aparelhos, faça isso, faça aquilo. Detalhadamente. Se a gente fala por cima, é difícil a pessoa executar da maneira certa. Regra de ouro, dica de ouro. Se você tem dúvida que a pessoa entendeu, pergunte para ela. Agora me explique como limpar o estúdio no final das aulas. E aí ela vai te explicar o que ela entendeu. E aí você faz os ajustes. Você vai perceber se ela falou que entendeu, mas não tinha entendido nada. Se ela realmente entendeu, se ela pegou a metade e distorceu o resto. E ali você faz o ajuste e pronto. Coloque também horário e metas, se for o caso. Limpe a mesa todos os dias até as 17 horas. Limpe o estúdio até tal hora. Segundo pilar é uma comunicação assertiva. Uma coisa que eu tenho que cuidar muito aqui no estúdio depois eu falo com você. Aconteceu alguma coisa, depois eu falo. Depois eu quero falar sobre isso. Gente, se não dá na hora, você fala, amanhã às 9, vamos conversar sobre tal coisa, beleza? Deixa marcado para não acumular. Quando acumula, a gente explode, porque aquilo vai de novo, acontece de novo, e a gente não aguenta, a gente não resolve, não aguenta mais, aí pode ter algum tipo de agressividade verbal. Nunca fale, nunca generalize, nunca use nunca ou sempre. Exemplo, você faz tudo errado, você sempre deixa as coisas sujas, você nunca limpa, porque não é verdade. Algumas vezes as pessoas vão acertar e outras elas vão errar. Então fale o problema exato. Vamos supor que a secretária às vezes esquece de pedir que os alunos assinem seus contratos ou esquece de mandar no sistema, beleza? Isso é algo ruim, mas ela não imagina o impacto que isso causa. Esqueci, mas tudo bem, no mês seguinte eu peço para ele. Por isso você tem que, ao conversar com ela, não falar assim, você esqueceu de novo, você sempre esquece. Não, você vai falar, verifiquei que ficaram 2 contratos sem assinaturas nessa semana de alunos novos. O impacto. E isso causou, vamos supor que já passou um mês.
Esses 2 contratos sem assinar causou que esses alunos precisaram parar porque estão sem dinheiro, e isso impactou no faturamento do estúdio em R$ 500, em R$ 600. Propõe a solução. Como que nós vamos solucionar isso? O que você me indica pra gente solucionar, para você não esquecer de novo de cobrar esses contatos? A minha solução, eu penso que fazer assim, 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 assado. E jamais atacar. Outra coisa, pessoal, é que a gente nunca pode falar sobre caráter, valores, sobre a identidade das pessoas. Exemplo, você é muito atrasada, você é irresponsável, você é esquecida. Jamais, nem para marido, esposa, filho, mãe. Isso é muito profundo, gente. Então você vai criticar o comportamento. Olha, tenho percebido que você está esquecendo muito de fazer isso e isso. Você está deixando desorganizadas as coisas, entendeu? O terceiro pilar, dar feedbacks. Feedbacks, gente, quero saber aqui, me contem nos comentários. Vocês dão feedbacks ou vocês têm medo de aplicar de feedbacks? Existem basicamente 2 tipos de feedbacks. Os feedbacks positivos, quando alguém faz algo muito legal e você vai, né, falar que isso foi muito bom, isso é muito importante. O feedback de desenvolvimento não é feedback negativo, tá, gente? Porque a gente não vai só criticar a pessoa, nós vamos desenvolver o que ela está errando. Então vamos lá. Como aplicar feedback positivo? Aplique mais. Primeiro comece aplicando mais. Aumente essa frequência. Outra, seja específico no teu feedback. Vamos supor que a instrutora fez algo diferente na aula e isso foi, os alunos ficaram muito felizes. Você vai falar para a instrutora: uau, nossa, eu achei incrível esse desafio que você propôs para os alunos, porque assim eles engajam bastante, eles saem mais alegres, eles se desafiam e tentam mais vezes até conseguir, desenvolvendo a musculatura, desenvolvendo a resiliência deles e fideliza eles. Então isso foi muito incrível. Continue fazendo isso e você até pode me contar mais sobre isso se você quiser. Gente, feedback você aplica na frente das outras pessoas também. Esse feedback positivo. Na hora que tá acontecendo alguma coisa, fala: uau, gente, eu amei isso que você tá fazendo agora. Nossa, é incrível por causa disso, disso, disso. E você também pode colocar nas reuniões: fulana apresentou uma novidade aqui no estúdio, deu muito certo, foi muito legal, parabéns, fulana, você quer comentar mais sobre isso? Ou vamos seguir o exemplo da fulana, que foi muito legal. Já o feedback de desenvolvimento já é o contrário. Nunca fale para as outras pessoas e não dê na frente de outras pessoas. Jamais faça isso, gente. Isso leva a um outro estágio. Enfim, então feedback de desenvolvimento você vai dar sozinho e de preferência o quanto antes. A pessoa errou, a pessoa foi rude com o aluno. Não deixe chegar no momento da reunião para falar. Não deixe passar, eu só não tenho tempo, vou fazer isso semana que vem. Perde o timing. A pessoa esquece, a pessoa não lembra mais que ela foi rude. Ela não vai conseguir. Até a gente mesmo, quando vai dar feedback, a tempo depois, a gente pensa: nem é tão importante assim, deixa quieto. Ou não dá com a intensidade. Agora, se você tá com a emoção à flor da pele, não dê na hora. Espera 1 horinha, espera 2, até que você consiga, né, entender o que a pessoa fez, perguntar, entende? Pergunta. Então, a estrutura desse feedback de desenvolvimento. Eu observei que você falou com o aluno dessa forma, assim, assim, assado. Isso gerou constrangimento no aluno, gerou uma tristeza no aluno. Precisamos fazer diferente. Como podemos fazer isso diferente? Me dá uma sugestão. Quando você pergunta como, gente, essa pessoa, ela se transforma. Porque ela vai pensar em como ela pode mudar. Ela vai pedir ajuda porque ela não está conseguindo. E ela vai expor melhor o que ela precisa. E aí você pode ajudar mais. E outra, ela vai se sentir importante. A pessoa chegou 10 minutos atrasada. Nossa, você vive se atrasando. Não.
Olha, observei que você chegou 10 minutos atrasado, isso fez com que outra instrutora tivesse que, né, se atrasar, apurar, cobrir sua aula. A gente precisa evitar isso. Como que nós vamos conseguir ajustar o seu horário para não acontecer de novo? Quarto pilar, a regra do elogio. Vocês elogiaram alguém hoje? Elogios é diferente do feedback feedback positivo. O feedback positivo é quando ela faz alguma coisa, né, e você elogia. Então, o elogio, ele pode vir até do olhar, até do semblante da pessoa, da roupa, qualquer coisa, qualquer ação. Elogie por elogiar, tenta elogiar todos os dias alguém. E o elogio conecta. Gente, o elogio gera rapport. A pessoa presta atenção em você quando você elogia. A pessoa escuta você mais, entende? E quanto mais específico o elogio, melhor. Quando você elogia, você acaba gerando uma cultura. As outras pessoas começam a elogiar mais também pelo espelhamento. Quinto pilar. Gente, o quinto pilar é sobre comunicação nas reuniões. Reunião tem que ter uma frequência. No máximo, reunião da equipe uma vez por mês. No máximo, não deixe passar mais que isso. E uma reunião one-on-one, que é o individual, ele pode ser feito uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E se você tem poucas pessoas, faça quinzenal. Escute as ideias do seu instrutor, da sua recepcionista. A minha recepcionista a gente faz uma vez por semana, porque ela, né, a gente precisa tá ajustando várias coisas. Então, sempre precisa ter pauta a reunião. Por quê? Se a gente não tem pauta, olha, a reunião de hoje vai ser sobre resultados, vai ser sobre aula, vai ser sobre o desafio, vai ser sobre feriado, sobre isso. A gente vai seguir essa pauta. Agora, se não tem pauta, a gente fala sobre tudo e a reunião vai durar muito mais, vai durar o dobro do tempo que você tinha planejado e muitas coisas vão ficar para trás, sem resolver. É muito importante que você, ao delegar as atividades na reunião, vamos fazer isso, isso e isso, tá, equipe? Você precisa colocar metas, prazos e quem vai ser responsável. Senão fica uma reunião muito... E outra coisa de reunião, gente, tenham a ata da reunião. Alguém vai ser responsável, ou você mesmo. Eu gosto de imprimir e deixar impressa o que foi falado e depois todos assinam. Para não dizer depois, eu não sabia, não, você não falou nada sobre isso, você não explicou. Sétimo pilar, tenha conversas difíceis. Gente, conversas difíceis, a gente vai procrastinando e depois vocês explodem, como a gente já falou antes. Mas tem uma regra para conversas difíceis. Não chegue falando. Só fala assim, quero entender o que aconteceu sobre isso, isso, isso. Aí depois você ainda vai perguntar o que levou a acontecer isso? E mais uma pergunta, e como podemos resolver isso? As perguntas, gente, vai fazer você explodir menos e vai fazer a pessoa, ao falar, ela vai começar a entender que ela errou também. Isso aí é ouro, 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 ouro. E o último pilar, a comunicação, que vai ser a cultura da empresa. Então, quanto mais você se comunicar, mais você falar isso que eu tô explicando para vocês, mais vocês explicarem para a equipe de vocês, mais elogio, mais feedback, eles também começam a se fazer feedbacks. Por quê? Você não vai estar no estúdio o tempo todo, você vai estar muito fora. Quanto mais passar o tempo, mais fora do estúdio você vai estar. E você quer que as pessoas se comuniquem bem, para brigar menos, para ter menos, penso que a pessoa fala isso, pensei isso. Vai prevenir muitos desastres e vai fazer com que uma pessoa ajude a outra, uma pessoa se dê bem com a outra. E a equipe mais engajada, a equipe mais unida, vai fazer com que o estúdio prevaleça naquela energia mais elevada e também que fique trocando de funcionários. Espero que vocês tenham amado esse conteúdo como eu amo. Esse assunto é muito importante e coloquem em prática. Me contem o que vocês acharam dele hoje. Um beijo!